Muito bom dia! Que bom que você escolheu estar aqui com a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Heart Lake. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui neste 8 de maio de 2021. Hoje é o sábado, um dia especial que o Senhor nos deu, o sétimo dia da semana. E eu espero que Deus dê a você ricas bênçãos nesse dia, que você sinta a presença dEle bem pertinho aí ao seu lado, durante esse sábado, durante esse serviço, desse culto que nós vamos estar tendo aqui e durante a semana que vai chegar também daqui a pouco. E Deus abençoe, que seja um sábado maravilhoso e que enquanto a gente canta aqui, enquanto nós falamos da palavra de Deus, enquanto você assiste o nosso programa, que Deus abençoe você, que você já sinta aí as bênçãos de Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem algo especial reservado para você. Um feliz sábado e fique com a gente aqui até o final, não saia daqui. Feliz sábado, aqui estão os anúncios de hoje. Happy Sabbath, here are today's announcements. O pôr do sol de hoje será às 8h32 da tarde e na semana que vem, 14 de maio, será às 8h39 da tarde. Sunset today will be at 8:32 p.m. and next Friday, May 14, will be at 8:39 p.m. Hoje, das 2 às 4 da tarde, o pastor Evaldo estará na igreja. Você pode passar por lá e deixar seus dízimos e ofertas ou alimento para o departamento das Dorcas. Today from 2 to 4 p.m., Pastor Evaldo will be at the church building to receive your tithes and offerings or food donations for the Dorcas department. Nas 2 últimas semanas de maio, nossa igreja estará realizando um seminário online com mensagens sobre a obra do Espírito Santo no livro de Atos. De 16 a 22 de maio será em português e de 23 a 29 de maio em inglês. Daremos mais informações no grupo da igreja no WhatsApp para que você saiba como possa se envolver, mas todos nós precisamos nos envolver, pelo menos convidando amigos e familiares. In the last 2 weeks of May, our church will be hosting an online seminar with presentations on the work of the Holy Spirit as seen in the book of Acts. May 16 to 22 in Portuguese and May 23 to 29 in English. We will share more information on the WhatsApp church group on how you can get involved. And we will all need to be involved, at least inviting friends and family members. Para lembrar, aqui estão os horários de nossas reuniões semanais da igreja. As a reminder, here are the times for our weekly church meetings. Nas manhãs de sábado, a escola sabatina para as crianças começará às 9 e a escola sabatina de adultos começará às 10 no Zoom, com aulas para jovens e aulas em inglês e em português. On Sabbath morning, Sabbath school for the kids starts at 9 a.m. and the adult Sabbath school starts at 10 a.m. on Zoom, with classes for the youth and classes in English and Portuguese. Nosso culto de oração continua às quartas-feiras às 7 da noite no Zoom. Venha orar conosco. Our prayer meetings continues on Wednesday and at 7 p.m. on Zoom. Come pray with us. Nossas vésperas de sexta-feira continuam no Zoom todas as semanas às 7 da tarde, com encontros para adultos em inglês e para jovens. And our Friday night vespers continue on Zoom every week at 7 p.m. with meetings for the adult in English and for the youth. Tenha um ótimo sábado. Have a great Sabbath. Bom dia, feliz sábado. As nossas ofertas desta semana são destinadas às respostas a desastres. Fatal, devastador, horrendo, inesquecível. O número de mortes aumenta. São apenas algumas das palavras para descrever reportagens sobre desastres naturais e eventos dramáticos. O ser presente como oferta para desastre e ajuda à fome permite que os adventistas desçam esperança a milhares na tragédia do incêndio no acampamento. Centenas de kits de cozinha foram fornecidos para uso em seus trailers de viagem e centenas de galpões para proteger quaisquer pertences que pudessem pegar. Panelas juntamente com instruções sobre como usá-las foram doadas para dar um ar de alguma normalidade. Baldes de limpeza foram distribuídos em Carolina do Norte, na Geórgia e na Flórida durante tempestades nos últimos 2 anos e as famílias puderam permanecer sob o teto sem medo de que o mofo infectasse suas casas.
Nossos amigos na ilha de Saipan puderam voltar para suas casas depois que os membros da equipe do Serviço Comunitário Adventista, em resposta a desastres, viajaram longas horas para reconstruir suas casas, que ficaram inabitáveis depois do tufão Yutu devastando a ilha. O Serviço Comunitário Adventista, em resposta a desastres, funciona em toda a divisão norte-americana, atendendo comunidades em tempos de crise. Hoje, sua generosidade pode ser usada por Deus para suprir as necessidades e trazer alívio e conforto àqueles que perderam tudo. Vamos ser generosos. Oremos. Santo Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pelas tuas bênçãos derramadas sobre cada nós a cada dia. Te pedimos, Pai amado, que venhas abençoar essas ofertas, que elas sejam, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, para também ajudar aqueles com tanta necessidade. Cuida-nos, Senhor, guarda-nos para o teu santo reino, salva-nos, Pai do céu, e dá-nos um resto de um dia feliz. É o que pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. During World War II, a U.S. Marine was separated from his unit on a Pacific island. The fighting had been intense, and in the smoke and in the crossfire, he had lost touch with his comrades. Alone in the jungle, he could hear enemy soldiers coming in his direction. Scrambling for cover, he found his way up a high ridge to several small caves in the rock. Quickly, he crawled inside one of the caves. Although safe for the moment, he realized that once the enemy soldiers looking for him swept up the ridge, they would quickly search all the caves, and he would be killed. As he waited, he prayed, "Lord, if it be your will, please protect me. Whatever your will, though, I love you and trust you. Amen." After praying, he lay quietly, listening to the enemy begin to draw close. He thought, well, I guess the Lord isn't going to help me out of this one. Then he saw a spider begin to build a web over the front of his cave. As he watched, listening to the enemy searching for him all the while, the spider layered strand after strand of web across the opening of the cave. Ha! He thought. What I need is a brick wall, and what the Lord has sent me is a spider web. God does have a sense of humor. As the enemy drew closer, he watched from the darkness of his hideout and could see them searching one cave after another. As they came to his, he got ready to make his last stand. To his amazement, however, after glancing in the direction of his cave, they moved on. Suddenly, he realized that with the spider web over the entrance, his cave looked as if no one had entered for quite a while. "Lord, forgive me," prayed the young man. "I had forgotten that, in you, a spider's web is stronger than a brick wall." We all face times of great trouble. When we do, it is so easy to forget the victories that God will work in our lives, sometimes in the most surprising ways. As the great leader Nehemiah reminded the people of Israel when they faced the task of rebuilding Jerusalem, "In God we will have success." Nehemiah chapter 2, verse 20. Remember, whatever is happening in your life, with God, a mere spider's web can become a brick wall of protection. Believe He is with you always. Just speak His name through Jesus, His Son, and you will see His great power and love for you. Às vezes parece que ser cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece de
difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Bom dia, feliz sábado a todos. A leitura dessa semana encontra-se em Levíticos 19, de 1 a 3. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeita a sua mãe e o seu pai, e todos guardem o sábado. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém.
Antes de eu começar a mensagem de hoje, queria convidar você a fechar seus olhos e curvar a fronte para nós falarmos com Deus. Vamos orar pedindo a orientação dele para esse momento. Oremos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos dá liberdade e a possibilidade de estarmos aqui louvando o Teu nome e falando da Tua palavra. Eu espero, Senhor, que a Tua palavra seja agora proclamada e que a mensagem que seja trazida possa vir diretamente do Teu trono de graça. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa me usar como Teu instrumento, que eu fale não palavras da minha própria cabeça, mas que eu seja inspirado e que tudo que eu disser aqui possa glorificar o Teu nome e que possa ser uma mensagem viva que vem de Ti para abençoar a cada um de nós que estamos ouvindo. Esteja conosco, abençoa cada pessoa que ouve minha voz agora, nos dá paz, nos dá concentração, que a gente possa se desligar das preocupações da vida e unicamente ouvir a Tua palavra. Eu te peço isso e desde já agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu não sei se você já percebeu que no dicionário existem definições para certas palavras que são assim bem curtinhas e bem diretas. Vou dar um exemplo para você. Se você olhar a palavra fé no dicionário, a definição de fé é bem objetiva, bem simples. Se você olhar, por exemplo, a definição da palavra faca, não é no dicionário, você vai ver que é um instrumento cortante. E é uma definição bem simples, assim, bem objetiva, sem precisar dar muita volta e você entende o que é. Mas eu também entendo, reconheço que existem palavras que têm uma definição assim bem longa. Não só porque às vezes é difícil explicar o significado, mas porque a palavra tem vários significados diferentes. Por exemplo, se você pensar no verbo passar, existem vários significados para passar, né? Passar a chave é fechar, passar a roupa, passar a ferro, né? Passar daqui para ali, passar uma lição, existem vários significados para passar e até mesmo, né, falecer pode ser usado o verbo passar para significar. Então, existem vários significados diferentes. Você olha lá no dicionário a palavra passar e a lista é grande, a definição é comprida e porque há muitos significados para aquela palavra. Mas existe mais a respeito das palavras do que apenas aquela definição do dicionário, porque uma palavra não é apenas a definição do dicionário, a palavra é um conceito, a palavra tem um conceito por trás dela, não é? E a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro feito de palavras. E a mesma coisa acontece, portanto, no texto bíblico, porque há palavras que não só tem um significado vasto, mas as palavras têm um conceito por trás dela. Existem várias definições, mas existe também um conceito que é bem amplo por trás das palavras. Agora, o meu assunto hoje não é sobre palavras especificamente. O meu assunto é a respeito de relacionamentos. Eu quero falar hoje sobre relacionamentos, não sobre palavras. Mas por que eu comecei falando de palavras? É porque eu acho bastante interessante que na Bíblia, e especificamente no texto que foi lido hoje, no texto para hoje, que é Levítico capítulo 19, versos 1 a 3, Deus nos dá instruções a respeito de relacionamentos, que é o meu tema hoje, relacionamento. Mas ele começa a falar sobre relacionamentos, ele introduz o tema de relacionamentos a partir do conceito de santidade. É isso mesmo, a partir do conceito de santidade. E a palavra santidade é uma palavra bem abrangente, que tem um significado bem abrangente. E para ajudar a gente a entender o que santidade é, Deus fala sobre relacionamentos. Então vamos ler aqui Levítico capítulo 19, versos 1 a 3. Levítico 19, versos 1 a 3, e a Bíblia diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, a instrução de Deus aqui no verso 2 é que nós devemos ser santos como Ele é santo. Devemos ser santos porque Ele é santo. Isso, então, nos leva à seguinte pergunta: o que quer dizer, então, ser santo? O que é ser santo? Como é que você pode ser santo
porque Deus é santo. Como é que você pode ser? O que é santidade? Né? Então você vai lá no dicionário procurar o que é santidade. E aqui o que Deus está fazendo em Levítico 19 é como se Deus estivesse escrevendo aqui um verbete, eu acho que é essa a palavra técnica, né? O verbete do dicionário. Como Deus estivesse escrevendo lá aquela definição do dicionário sobre o que é santidade, o que é ser santo. E nesse capítulo 19 de Levítico, Deus nos dá várias ideias a esse respeito, várias ideias a respeito do que é ser santo. Você sabe o que eu acho bem interessante aqui? E é isso que chamou a minha atenção e é por isso que eu escolhi essa passagem. Quando eu li essa passagem, eu falei, essa passagem é mais do que apropriada para esse tema de hoje. Porque Deus escolhe começar essa definição do que santidade é com dois aspectos que têm a ver com relacionamentos. Porque o verso 3 diz assim, cada um respeitará a sua mãe e o seu pai. Ou seja, Deus está aqui falando de relacionamento entre seres humanos. Mais especificamente, relacionamento entre nós e os nossos pais. E aí Deus continua dizendo assim, cada um de vocês deverá guardar os meus sábados. Ou seja, Deus agora está falando do relacionamento entre nós e Ele próprio em relação à guarda do sábado. Agora veja bem uma coisa bem interessante. Nos 10 mandamentos, que estão lá em Êxodo capítulo 20, Deus nos lembra que nós devemos guardar o sábado. Ele diz assim, lembra-te do dia do sábado para o guardar e o santificar. E isso Deus faz no 4º mandamento, não é? O 4º mandamento que fala do sábado. E aí no 5º mandamento, Deus nos fala que nós devemos honrar o nosso pai e nossa mãe. Você deve se lembrar disso. Mas aqui em Levítico 19, esses mandamentos são dados na ordem inversa. Ao contrário, tudo aqui é apresentado de modo invertido. Eu não acho que isso aconteceu por acidente. Eu tenho a plena convicção, eu acredito mesmo que Deus quis que isso fosse feito, fosse escrito dessa maneira, de uma forma bem intencional. O mandamento para honrar os pais, aqui em Levítico 19, vem antes do mandamento para respeitar e guardar o sábado. E não é só isso. Enquanto o 5º mandamento lá de Êxodo 20 diz assim, honra teu pai e a tua mãe, aqui em Levítico 19, Deus fala primeiro que nós devemos honrar a nossa mãe, e depois o nosso pai, e depois guardar o sábado. Né? É tudo assim invertido. Eu acho que Deus foi bem intencional quando ele disse isso. Agora escute, de todos os relacionamentos humanos, de todo tipo de relação e relacionamento humano que os seres humanos têm uns para com os outros, Deus escolheu começar essa definição de dicionário do que é santo e do que é santidade, Ele escolheu começar essa definição pelo relacionamento entre filhos e filhas e pais, pelo relacionamento mais especificamente entre filhos e mães. E ele começa aqui falando que os filhos devem mostrar respeito, reverência pelas suas mães. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardar os sábados. Agora, como você sabe, amanhã é o Dia das Mães, não é? E eu não pude me furtar a essa oportunidade de falar sobre essa data que é o Dia das Mães e sobre relacionamentos entre seres humanos e entre filhos e pais, filhos e mães. E filhas também, não é? Filhas de uma maneira geral. Agora, eu entendo que essa data, eu reconheço que essa data gera uma porção de sentimentos diferentes, variados em pessoas diferentes. Tem aqueles que ficam assim aguardando ansiosamente por essa data todos os anos, eles ficam assim esperando. E tem pessoas que têm até medo, que evitam pensar que essa data está se aproximando. Existem mães que amam essa data porque essa data permite a elas uma oportunidade de parar e refletir como elas foram e têm sido abençoadas pelo fruto do ventre delas, não é? Para algumas mulheres eu reconheço que a maternidade aconteceu de maneira não planejada, não foi planejado, mas elas se tornaram mães de uma maneira ou de outra, elas se tornaram mães de qualquer forma, eu quero dizer, e portanto o Dia das Mães é um dia que deve ser celebrado também. Tem filhos e filhas que ficam aguardando ansiosamente essa data chegar porque eles ficam ali querendo comprar um presentinho para dar para sua mãe.
E tem outros que têm medo até que essa data chegue, porque eles nunca sabem o que vão comprar para a mãe, não têm a menor ideia de presente, ficam ali naquele sufoco, naquela dúvida, e talvez até preferissem que a data demorasse mais a chegar. Existem mulheres que não são mães, e eu entendo, eu reconheço isso. Talvez porque não tenha chegado ainda o tempo de elas serem mães, ou talvez porque, como Sara, a esposa de Abraão, essas mulheres pensam que já é muito tarde para elas se tornarem mães. Tem muita gente que não aprecia a data do Dia das Mães porque, infelizmente, a sua mãe já não está aqui viva, já não está entre nós. E eu reconheço também que existem pessoas que não apreciam muito o Dia das Mães por causa de relacionamentos complicados que eles têm com suas mães. Relacionamentos difíceis ou talvez até relacionamentos que se romperam, se partiram ao longo dos anos. Eu li outro dia a história de numa ocasião quando várias igrejas se reuniram, igrejas de uma região ali se reuniram para um dia de programação especial. Era um dia de programação, um dia inteiro de programação, com participação de todas as igrejas, pessoas de várias idades, tinha pregadores convidados, grupos musicais, cantores, era um dia de festa. Ia ter ali uma peça que as crianças iam apresentar. Crianças pequenas iam apresentar uma peça e eles ensaiaram, se prepararam muito e tudo estava pronto e as crianças ali preparadas para ir ao palco e tinha uma menina novinha que ia fazer a primeira participação, ela que ia dar abertura àquela peça. Ela tinha uma frase que ela tinha que dizer ali no começo da peça. E as pessoas que estavam organizando, os adultos, disseram, agora é o seu momento, vai lá, todo mundo, é hora de começar. E a menininha foi lá para frente do palco, estava pronta ali para dar a sua introdução, falar a frase que ia abrir aquela peça quando ela esqueceu. Não conseguia se lembrar de jeito nenhum, deu um branco. Ela olhava para cima, fechava os olhos, pensava, não conseguia lembrar de jeito nenhum. Agora, a mãe dela estava bem ali na primeira fila, né? Querendo dar aquela força, aquele apoio ali para a menina, bem ali na primeira fila. E a mãe, vendo que a menina estava com dificuldade para se lembrar, a mãe tentou fazer alguns gestos para ver se a menina tinha uma ideia do que era, e não adiantava. A mãe tentou assim, fazer sinal assim com a boca e tentar transmitir a mensagem, e a menina não conseguia pegar o que era, não conseguia lembrar de jeito nenhum. E finalmente a mãe pensou assim, acho que eu vou ter que falar, né? E a mãe tentou assim, o mais baixinho possível, sussurrar para a menina o que ela tinha que dizer. E a mãe disse assim, eu sou a luz do mundo. Ah, que alegria! Quando a mãe disse aquilo, o rosto da menininha se iluminou, né? Ela deu um suspiro assim aliviado, respirou fundo, abriu a boca, ela estava confiante no que ia dizer e ela disse, a minha mãe é a luz do mundo. E a gente ouve isso, talvez você esteja rindo aí, parece engraçado, mas eu vou dizer a você, olha, eu acho que tem um pouquinho, talvez haja um pouco de verdade naquilo que a menininha disse. Porque para muita gente, a mãe tem sido um instrumento de Deus para trazer a luz de Deus para esse mundo e a luz do mundo para a vida de cada uma dessas pessoas. Eu acho que tinha verdade no que a garota falou. E eu particularmente sou muito agradecido a Deus pela mãe que eu tive e pela mãe que eu tenho. Eu sou muito grato por tudo que minha mãe me ensinou. Eu sou especialmente grato a Deus porque minha mãe ainda está viva e está aqui entre nós. Eu tenho até algumas fotos aqui, algumas fotografias que eu queria tomar a liberdade de compartilhar com você aqui agora, se eu puder. Então aqui estão essas fotos. Na primeira foto você está vendo aí minha mãe descansando num belo dia de sol, bem calma, bem plácida. Uma outra foto dela aí sorrindo para a gente. E essa terceira foto, essa terceira fotografia é uma fotografia da minha mãe quando ela completou 85 anos de idade. Isso foi 2 anos atrás, em maio de 2019. Eu tive inclusive a oportunidade de estar lá nessa ocasião e visitei minha família, tive essa oportunidade de estar ali com minha mãe quando ela completou 85 anos. Você está vendo aí essa fotografia onde nós estamos aí nessa reunião de família. Essa moça que você vê aí do lado esquerdo, mais ao lado esquerdo é minha tia, irmã de meu pai. Depois vem minha irmã mais nova ao meu lado. Depois de mim vem meu pai, minha mãe. Depois vem minha outra irmã. E por fim o meu cunhado ao lado ali da minha irmã. E nós estivemos juntos ali, foi uma ocasião muito, muito especial, podendo celebrar.
E toda vez que chega esse período aqui do Dia das Mães, existem várias datas que a gente celebra nessa ocasião. Porque, por exemplo, amanhã será o Dia das Mães, dia 9 de maio. 2 dias depois, 11 de maio, é o aniversário da minha mãe. Ela vai estar completando 87 anos, pela graça de Deus, daqui a 3 dias, no dia 11 de maio. E depois, no dia 12 de maio, no dia seguinte, é o aniversário de batismo da minha mãe. E, finalmente, no dia 13 de maio, é o aniversário de casamento dos meus pais. Então, tem várias datas que a gente celebra aqui em família nessa ocasião. E eu sou muito grato a Deus porque meu pai e minha mãe nos criaram, tanto a mim quanto a minhas irmãs, nos caminhos do Senhor. Nós tivemos a oportunidade de crescer num lar cristão. E minha mãe criando a gente, enquanto meu pai trabalhava, ela cuidando da casa e dos 3 filhos ali, foi bastante sacrifício, né? Muito sacrifício. E por todo esse sacrifício, eu e minhas irmãs somos muito gratos, com certeza. E a Bíblia tem muitos exemplos, vários exemplos de mulheres, de mães que foram assim, mães amorosas, mães altruístas, que foram dedicadas e que deram o melhor delas, se sacrificaram para criar os seus filhos e para trazer a luz de Deus para os seus filhos. Todas essas mulheres passaram por dificuldades, passaram por situações difíceis e por vários momentos difíceis através da sua vida, mas elas mantiveram o compromisso que tinham com Deus e o compromisso de criar seus filhos e ajudá-los a ver a luz de Deus na vida deles, e Deus ajudou essas mães através de todas essas dificuldades. Vou citar algumas delas aqui. Por exemplo, pense em Léa. Léa, a primeira esposa de Jacó, né? Léa amava Jacó muito, amava profundamente Jacó, mas eu não creio que Léa era amada por Jacó da mesma maneira que ela amava seu marido. Mas de qualquer forma, Léa se tornou a mãe dos 4 primeiros filhos de Jacó. E mais tarde ela se tornou ainda mãe de 3 outros filhos de Jacó, 2 filhos e uma filha de Diná. E entre as esposas de Jacó, entre as esposas e concubinas de Jacó, Léa foi aquela que deu mais filhos a Jacó. Eu penso também em Ana, por exemplo. Ana, a mãe de Samuel. Ela lutava com a dor de não ser fértil, de ser estéril. Ela lutava com isso, sofria com isso. Mas a Bíblia nos mostra que Deus ama e Deus cuida. E Deus cuida por mulheres como Ana. E Deus abençoou Ana e deu a ela um filho. E esse filho foi dedicado por ela de volta para Deus e para o serviço do Senhor. Eu penso também em Agar, a mãe do primeiro filho de Abraão, a mãe de Ismael. Enquanto Agar esteve ali na casa de Abraão, ela desfrutou de alguns privilégios, os privilégios de estar ali. Mas mais tarde, tanto Agar quanto seu filho foram expulsos da casa de Abraão. E eles foram expulsos sem ter qualquer meio de se manter. E eu creio que Agar se sentiu usada por Sara e por Abraão. Mas eles foram mandados embora e ali estão Agar e Ismael vagueando ali pelo deserto sem ter para onde ir, e chega um ponto em que a água que Agar tinha para compartilhar com seu filho se acabou, e Agar chegou ao ponto em que ela realmente acreditou que ela tinha que aceitar o fato de que seu filho ia morrer de sede, porque ela não tinha meios para mantê-la e nem para manter a si própria e nem manter o seu filho. Mas Deus cuida, Deus ama. Deus ama mães solteiras. Deus ama mulheres que foram rejeitadas também. A Bíblia diz em Gênesis 21, versos 19 e 20, que Deus providenciou um poço de água para eles. E que Deus, a Bíblia diz bem assim, que Deus estava com o menino, com Ismael, enquanto ele crescia. A Bíblia também nos fala de Eunice. Eunice, você deve se lembrar, uma cristã fiel, que criou seu filho num lar que era espiritualmente dividido. E veja você, em muitos lares, hoje em dia ainda, é a mãe que acaba assumindo esse papel de líder espiritual da família. E Deus honra isso. Tanto que o filho de Eunice, Timóteo, ele se tornou um dos maiores ajudantes, um dos maiores discípulos de Paulo desde tenra idade, desde que ele era novo ainda, era um rapaz. Ele se uniu a Paulo no ministério. Ele ajudou Paulo a pregar o evangelho, a espalhar o evangelho pelas nações ali ao redor e ajudou no crescimento da igreja. Esse foi Timóteo, filho de Eunice. E da mesma forma, se você olhar do outro ponto de vista, você vai ver que muitos grandes personagens da Bíblia
alguns dos maiores personagens da Bíblia, se você olhar bem, você é capaz de voltar historicamente, chegar lá de volta e descobrir que havia uma mãe fiel, dedicada e consagrada, criando aquela pessoa que se tornou um grande personagem bíblico. Foi assim, por exemplo, com Miriam e Arão e Moisés, com esses 3 irmãos. Foi assim com João Batista. Foi assim também no caso de Jesus Cristo. Mesmo no caso de Jesus Cristo, até no caso dele, isso foi verdade. E o amor de uma mãe é algo assim tão real, é algo tão profundo, que em Isaías 66, verso 13, Deus se refere ao cuidado e ao consolo que Ele está disposto a dar aos seus filhos, ao seu povo. Ele descreve isso em termos do amor maternal. Veja o que Isaías 66, verso 13 diz aqui. Assim como uma mãe consola seu filho, eu também os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. E ainda no livro de Isaías, capítulo 49, verso 15, a Bíblia diz assim: será que uma mãe pode esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Ora, se você que me ouve aqui agora, se você foi abençoado com o cuidado de uma mãe amorável, você sabe bem do que a Bíblia está falando aqui. Você sabe muito bem o que é esse amor. E você entende quão inquebrável é esse, como é impossível partir esse laço de amor que existe entre uma mãe e seus filhos e suas filhas. E você vai entender então exatamente do que é que Deus está falando aqui nessas passagens de Isaías. Deus não está falando aqui de um amor assim abstrato, uma ideia bem abstrata que você não consegue quase entender, uma coisa difícil de definir. Não, Deus está falando de um amor bem real. O amor de mãe. Mas eu entendo, eu reconheço que as mães não são perfeitas. As mães não são perfeitas porque os pais delas não eram perfeitos, e os avós não eram perfeitos, e os bisavós não eram perfeitos, assim como também eu e você não somos perfeitos. E eu vou dizer a você, eu reconheço que como pai que sou, muito certamente em algum momento eu já disse alguma coisa que eu não deveria ter dito para meus filhos. Ou talvez eu disse o que deveria dizer como pai, mas quem sabe eu disse num tom de voz que não era o tom de voz certo. E eu digo a você que sinceramente eu espero que meus filhos tenham me perdoado por causa disso. E eu espero que eles possam continuar tendo confiança em mim. Porque eu também estou disposto a confiar em Deus, mesmo quando eu não consigo entender exatamente o que Deus está dizendo, mesmo quando eu não consigo entender o que Ele está fazendo comigo na minha vida, ou onde é que Deus está me guiando, para onde é que Deus está me guiando. Mesmo nesses momentos eu estou disposto a confiar em Deus. E eu acredito que isso é parte daquilo que ser santo, como Deus é santo, quer dizer. Eu acredito que isso é parte dessa definição de santidade que Deus quer ensinar para a gente. É confiar nele a despeito das circunstâncias. Eu creio que é isso que uma das coisas que Deus quer dizer, mas tem algo mais que eu creio também. Eu também creio que, como parte da definição de Deus do que é ser santo, eu preciso entender que eu tenho que confiar não só em Deus, mas também nos meus pais. Eu preciso confiar no amor de uma mãe amorosa e cristã. Mesmo quando eu não entendo as ações da minha mãe, mesmo quando minha mãe está falando comigo de um jeito como eu talvez não consiga entender. Ou talvez eu não consiga entender por que é que ela está falando daquele jeito. Mesmo nesses momentos, eu acho que faz parte do processo de santidade continuar acreditando e respeitando os nossos pais. Eu creio que essa é a mensagem, uma das mensagens aqui de Levítico 19 e a mensagem que Deus está querendo nos dar aqui em Levítico 19, versos 2 e 3 especificamente. Porque Deus diz assim: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, se eu estou disposto a guardar o sábado em reverência a Deus, eu também deveria estar disposto a respeitar e honrar meu pai e minha mãe e meu pai. Tudo isso faz parte da definição de Deus de que como nós devemos ser santos como Ele é santo.
Mas eu entendo, talvez você esteja me ouvindo e pensando assim, acho que ele não está ciente de que existem situações abusivas em muitas famílias. Eu estou ciente disso, é claro que estou. Eu entendo que em muitos casos a relação entre pais e filhos, a relação entre mães e filhos tem sido uma relação muito longe daquilo que é o ideal. Eu reconheço isso. E reconheço também que, infelizmente, muita gente nesse mundo já sofreu abuso durante a sua criação, durante a sua infância. E em muitos casos, e há casos em que esse abuso foi mesmo causado pela mãe e não pelo pai. Eu reconheço isso. E se esse foi o seu caso, se essa foi a sua experiência, eu não estou agora aqui dizendo para você fingir que nada disso aconteceu. Não estou pedindo isso, Deus jamais pediria isso a você. Fingir que as coisas não aconteceram, não. Mas ao mesmo tempo, algo me faz pensar, algo me faz lembrar que Deus é um Deus de graça. E no livro de Romanos, capítulo 5, verso 20, a Bíblia diz assim, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Você já pensou nisso? Poucas palavras aqui, mas tão profundas. Imagina um copo onde você coloca água, o copo vai subindo, vai enchendo, não é? O pecado vai enchendo, mas vem a graça de Deus e faz aquilo transbordar, porque aonde existe pecado, existe muito mais a graça de Deus. As traduções, há outras traduções que diziam assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado aumentou, a graça transbordou. Portanto, mesmo que seja difícil, mesmo que seja muito difícil, eu quero desafiar você hoje aqui, quero desafiar você a orar por sua mãe, a orar por seus pais, a orar por você e orar por eles. E essa é uma outra maneira, eu creio, através da qual você pode honrar seu pai e sua mãe, orando por eles, reconhecendo que eles também são objeto da graça de Deus. Reconhecendo que também foi por eles que Jesus morreu na cruz. Não foi só por você e nem foi só por mim. Portanto, qualquer que tenha sido a razão, qualquer que seja a fonte desse relacionamento, quem sabe, partido, desse relacionamento danificado na sua família, por favor, entenda que jamais foi parte do plano de Deus, do plano original de Deus, que isso acontecesse. E Deus não tem prazer algum em ver pessoas sendo rejeitadas, humilhadas, sofrendo abuso. Não existe prazer algum da parte de Deus quando Ele vê isso. Existe muita tristeza e muita dor. Deus não tem prazer algum nessas coisas porque Deus é um Deus santo. E a Bíblia revela para mim, revela o suficiente acerca de Deus para me ajudar a entender que na mente de Deus, na mente de um Deus santo, não pode haver lugar para o prazer na rejeição, prazer na humilhação dos outros, prazer em ver outros sofrendo abuso. Não existe lugar na mente de um Deus santo para isso. Mas Deus, sendo o Deus santo que Ele é, Ele está fazendo tudo que Ele pode, e Ele está desejoso de ajudar você de qualquer maneira possível, como for possível, ajudar você para restaurar relacionamentos partidos, relacionamentos quebrados, e Deus quer curar aqueles cujo coração tem sido quebrantado por esses relacionamentos defeituosos. Se nós permitirmos, se nós deixarmos, Deus vai usar cada experiência que a gente passa aqui na vida como uma oportunidade de nos ensinar uma lição acerca da salvação, uma lição acerca de santidade, uma lição acerca de relacionamentos humanos e relacionamentos com Deus. Sejam santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Seja aquele que vai promover a paz, porque eu, o Senhor vosso Deus, enviei o meu Filho, o meu unigênito Filho, para promover a paz entre uma nação, entre um mundo rebelde e mim próprio.
Perdoe, Deus está dizendo para nós, perdoe, seja capaz de perdoar, porque eu, o Senhor, vosso Deus, perdoei vocês. E às vezes a gente tem muita dificuldade com isso, com o perdão. Às vezes a gente se coloca aqui num pedestal esperando que a pessoa que nos magoou venha humilhada, se ajoelhe diante de nós e peça perdão, não é? E a gente pensa assim, foi essa pessoa que me magoou, foi essa pessoa que errou, então ela que venha pedir perdão a mim. Mas fomos nós que magoamos Deus, fomos nós que ofendemos a Deus. E ainda assim Deus enviou o seu Filho unigênito para vir aqui, foi Ele que tomou a iniciativa para vir aqui morrer por nós, para oferecer perdão. Por isso eu peço a você, eu apelo a você, mesmo que você tenha sido a parte ofendida, esteja disposto a perdoar, tome a iniciativa, vá e promova o perdão, promova a reconciliação. Porque Deus está dizendo para nós hoje assim, ame incondicionalmente, porque eu, o Senhor vosso Deus, tenho amado você, não importa o que tenha acontecido. Eu tenho amado você incondicionalmente de qualquer maneira. Eu encontrei um poema o outro dia, um poema muito bonito, que é como uma adaptação de 1 Coríntios 13. E esse poema, algumas pessoas dão crédito a esse poema a Jim Fowler, outras pessoas dizem que é de autor desconhecido. Uma coisa eu sei a respeito desse poema, é um poema muito bonito. É um poema muito inspirador e foi escrito assim pela perspectiva de uma mãe. É como se uma mãe estivesse recitando esse poema. E eu quero compartilhar esse poema, talvez alguns de vocês conheçam. O poema diz assim: se eu morar em uma casa de beleza imaculada, com tudo em seu lugar, mas não tiver amor, eu sou uma dona de casa e não a rainha do lar. Se eu tenho tempo para encerar, polir e decorar coisas, mas não tenho amor, meus filhos aprendem sobre limpar, mas não a glorificar a Deus. O amor se esquece da poeira em busca da risada de uma criança. O amor acha graça das marquinhas de dedos na janela que acabei de limpar. O amor enxuga as lágrimas antes de enxugar o leite derramado. O amor recolhe a criança antes de recolher os brinquedos. O amor está presente nas dificuldades, o amor repreende, reprova e é receptivo. O amor engatinha com o bebê, caminha com a criancinha, corre com a criança maior e depois se afasta para permitir que o jovem chegue à idade adulta. O amor é a chave que abre a mensagem de salvação ao coração de uma criança. Antes de me tornar mãe, eu me gloriava na perfeição da minha casa. Agora, eu me glorio na perfeição de Deus em meus filhos. Como mãe, há muitas coisas que devo ensinar a meus filhos, mas a maior delas é o amor. Pois é, o amor de mãe é certamente uma das representações mais bonitas, se não assim a representação mais bonita, a mais bonita do amor de Deus aqui nessa terra. E entender e aprender como nós devemos navegar através dessas estações da vida, das fases da vida, navegar através de momentos estressantes, de momentos difíceis, de situações difíceis, navegar através de tudo isso, eu creio que é parte da nossa experiência de crescimento espiritual como cristãos. A Bíblia diz: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, para todas as mães de nossa igreja e para todas aquelas que ouvem a minha voz agora, eu quero desejar um Dia das Mães maravilhoso. Que Deus possa abençoar todas vocês. Que Deus possa abençoar a sua família. E que Deus abençoe você que é filho ou que é filha. Que nesse dia você possa mostrar reconhecimento à sua mãe. Que Deus possa abençoar a você e ajudar nesta data tão especial. E eu quero orar por todos nós agora. Eu quero orar pelas mães, eu quero orar pelos filhos, pelas filhas, eu quero orar pelas famílias, para que Deus esteja bem no centro da nossa família. E Deus continue a trabalhar para trazer salvação para cada um de nós. Por favor, feche os olhos e curve a sua fronte e vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ajuda a entender o que é ser santo.
A Tua palavra nos ajuda a entender que é através de ações e através de decisões diárias que tem a ver com o nosso dia a dia. Através, Senhor, de ações que são motivadas por uma transformação do nosso caráter. Senhor, nós queremos pedir agora e clamar que o Senhor transforme cada um de nós. Que o Senhor venha e promova essa transformação de vida, de caráter. Que nós estejamos, Senhor, dispostos a perdoar, a nos reconciliar. Que estejamos dispostos a amar e honrar nossa mãe e nossos pais. Que estejamos dispostos a guardar os Teus sábados. Que estejamos dispostos a aprender de Ti, para que sejamos santos, assim como o Senhor é santo. Ajuda-nos, Senhor, neste dia. Ajuda cada família que nos ouve, que me ouve aqui agora. Nos guarda, nos protege e nos traz de volta na próxima ocasião. Eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe você. Um feliz Dia das Mães para as mães. Que Deus abençoe a todas as famílias da igreja, a todas as famílias que me ouvem. E temos um encontro marcado de novo daqui a uma semana, às 11h30, no próximo sábado aqui com a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Heart Lake. E você pode nos escrever, pode se comunicar conosco, pode ligar para a gente agora mesmo. Faça um contato, nós teremos prazer em conversar com você, em prazer em estudar mais a Bíblia com você. E revelar a você, através da Bíblia, qual é o plano de Deus para você. Que Deus abençoe, esteja de volta com a gente daqui a uma semana e até lá, que Deus nos acompanhe, nos proteja e nos guarde.